Há uma construção de um orçamento específico para o Rio Grande do Sul. Foram liberados hoje, ou pelo menos anunciados, 534 milhões de reais em emendas. E, além disso, vale notar, não se faz ideia daquilo que terá de ser mobilizado em dinheiro, em tropas das Forças Armadas. Já são mais de 13 mil militares no Rio Grande do Sul, inclusive para a distribuição da ajuda que chega. É bom lembrar que não basta que o avião consiga aterrissar em determinada cidade. O problema é como chegar essa ajuda a outras cidades. Então, as Forças Armadas e inclusive a Marinha, né, pilotos da Marinha, oficiais da Marinha que estão ajudando para que, inclusive, onde há a possibilidade de embarcações levarem ajuda e, claro, muito helicóptero. Hoje, por exemplo, é um dia em que é possível acelerar e intensificar a ajuda pelo ar, porque não está chovendo em grande parte do estado. Basicamente, a chuva se concentrou nesta segunda-feira na parte sul. Esta segunda-feira houve uma concentração na parte sul, na ponta do Rio Grande do Sul, ali a região de Pelotas. E há, no entanto, o aviso da meteorologia de que na quarta-feira, provavelmente, chuvas fortes voltarão a cair em grande parte do Rio Grande do Sul. Há uma preocupação também com o Rio Uruguai. Se você pega qualquer mapa decente aí, inclusive com a importância do Rio Uruguai, junto com o Paraná, né? E se houver chuvas intensas, constantes no Rio Uruguai, essa água desce em direção a regiões planas. Regiões, inclusive os famosos pampas, são regiões planas. E, portanto, a possibilidade de alagamento é muito grande. Então, ainda não é possível saber o tamanho da ajuda. Mas, certamente, será imensa, porque o Estado terá de passar por uma reconstrução. Há vários problemas que vão se acumulando. Por exemplo, as doenças que vêm depois, né? Depois que a chuva passa, com aquela água que vai circulando, que está estacionada em várias ruas, avenidas, e ali haverá vários focos de doenças, inclusive aquelas que são transmitidas por ratos, na urina dos ratos. Escolas destruídas, hospitais destruídos, estradas destruídas, pontes que terão de ser levantadas. O estrago feito em fazendas, né? Produção agrícola destruída, a pecuária também foi atingida. E, claro, o problema imediato do abastecimento. Porque com as estradas fechadas, grande parte delas intransitáveis, com o tráfego interrompido, com a dificuldade para levar comida, cobertores, remédios, água potável. E esse é sempre um problema imenso. Em qualquer região do mundo, a falta de água potável, ela desencadeia vários outros problemas. E nós vimos há pouco o Christian, repórter do Grupo Bandeirantes em Porto Alegre, relatando a questão da distribuição de água e que, por exemplo, ele, em breve, ficará sem água. Porque as bombas estão danificadas ou estão trabalhando no limite e estão jogando água, se você pega edifícios, por exemplo, só até ali o primeiro andar. E sem água, as pessoas não podem tomar banho, chega uma hora que não podem cozinhar. Há mães com crianças pequenas, com bebês,
e isso torna o problema muito maior. As áreas de risco, muita gente, inclusive, tem receio de deixar a casa, mesmo em área de risco, porque sabe que há ladrões aproveitando as casas vazias e vão em canoas, né? E muitas vezes canoas roubadas também, para roubar essas casas, roubar o que há nessas casas. E nós ouvimos o Felipe Vieira contando um relato que ele ouviu dos policiais militares que entraram em confronto com traficantes que estavam roubando barcos de ajuda, barcos utilizados para ajuda, roubando barcos para que conseguissem chegar aos seus depósitos de droga. Então, as dificuldades são imensas. É preciso, em algum momento, estabelecer as condições físicas para que as aulas voltem à normalidade, para que as crianças possam voltar às escolas. E os hospitais? As cirurgias que estavam marcadas, algumas marcadas com emergência. E hospitais danificados, o comércio duramente atingido e o setor de serviços, né? Então, comércio que não tem cliente, aí depois ele já nem abre. Os prestadores de serviços que vêm desaparecer seus clientes, não há como prestar serviços, né? E isso vai afetando a renda das pessoas. Quem tem dinheiro tratou de fazer ali uma ida ao supermercado para um abastecimento para 2 semanas, né? E muita gente não pode fazer isso. Só pode comprar o essencial. E agora, muitas vezes nem consegue chegar à venda que tem no bairro, ao supermercado, ao armazém, à padaria. Além do estrago feito, né? Porque grande parte da mercadoria se perdeu. No discurso que fez ontem, o Lula apontou 4 pontos que devem ser considerados. E o governador, Eduardo Leite, falou em Plano Marshall, que o Rio Grande do Sul precisará de algo parecido com o Plano Marshall. Bom, a parte boa, né, do Plano Marshall, porque o Plano Marshall também ele foi importante logo de cara para a reconstrução da Europa, inclusive para a reorganização econômica da Europa, mas, ao mesmo tempo, ele colocou um laço na Europa. Um laço cuja ponta é controlada do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos. E esse laço tem sido apertado cada vez mais. Então, ao longo do tempo, o Plano Marshall produziu problemas gigantescos, imensos, para a Europa. E que vão se agravando. Mas a comparação com o Plano Marshall, ela tem muito mais a ver com a ideia de o quanto a tarefa é gigantesca. Não se trata de um plano para reorganizar uma parte de um continente, como foi o Marshall, que era para a Europa Ocidental. Mas as dificuldades, os problemas são tão grandes, tão diversos, que será preciso não só muito dinheiro, e será, como também celeridade, eficiência, transparência, fiscalização. Tudo isso para que a coisa ande, para que haja uma reconstrução eficaz. E aí, alguns pontos que o Lula mencionou no discurso que fez ontem. Primeiro, a possibilidade que há hoje de prever
em certa medida, fenômenos climáticos, com uma antecedência razoável. E claro, se você consegue ter a informação com antecedência, você tem tempo para providências pertinentes, para as providências necessárias. Em 41, quando houve também uma destruição tremenda em razão de muita chuva, você não tinha essa informação. Hoje, 2, 3 semanas, às vezes um mês antes, já há informações claras, confiáveis, de que existe a possibilidade. A meteorologia não diz vai acontecer. Ela diz, olha, a tendência é que aconteça. Se vai acontecer ou não, só Deus sabe. Mas o que as informações fornecidas por satélites permitem é que você tenha um desenho, uma tendência, que dia após dia vai sendo confirmada ou não. O que aconteceu ali, e nessa época do ano é normal que comece a chegar corrente de ar frio, ar gelado. É o outono no hemisfério sul. Então o ar frio vem, normalmente, em situações normais, ele passa pelo Rio Grande do Sul, provoca algumas chuvas, temperatura cai, uma parte vai para o Oceano Atlântico, uma parte segue no continente, Santa Catarina, Paraná, chega ao Sudeste, às vezes toca o Centro-Oeste, às vezes toca até a parte sul da região Nordeste. E muitas vezes, grande parte dessas correntes vem em diagonal e vai para o oceano. Desta vez, há um bloqueio atmosférico. Há uma grande barreira atmosférica de ar quente. Tanto que no Sudeste, no Centro-Oeste, não tem chovido. Temperaturas mais altas do que o normal para o mês de maio. E não chove. Já no Nordeste, é bom, aliás, alertar, hein? Há regiões no Nordeste hoje que estão anunciando alerta de perigo, porque pode haver chuva muito forte em estados do Nordeste, então há alerta de perigo em estados nordestinos. Mas no Sudeste e no Centro-Oeste, nada de água e temperaturas elevadas. Por quê? Porque a chuva e o ar frio que vem do sul, vem inclusive da Antártida, esbarra, para nesta imensa muralha de ar quente. Isso vai até, essa muralha, ela se estende por partes do Oceano Atlântico. Então a umidade do Oceano Atlântico também se desloca para a região sul do Brasil. Então, do lado leste do Rio Grande do Sul, vem a umidade do oceano. E do lado oeste, desce a umidade amazônica. A umidade amazônica, ela esbarra na cordilheira, então ela vem descendo. Alcança a Bolívia, a Argentina, o Uruguai, mas geralmente também o centro-oeste, o sudeste brasileiros. Mas, com essa parede de ar quente, ela está descendo e a umidade se concentrando, vindo do oeste e do leste no Rio Grande do Sul. A chuva cai, mas mais chuva chega, mais nuvens chegam, esbarram nessa parede e desaguam. A água desce.
E provavelmente esse cenário no Sudeste, essa parede, não vai se dissipar até o fim desta semana. Talvez comece a se dissipar no final da semana. Talvez. É uma possibilidade. E aí, essa informação, quando ela foi dada, semanas atrás, não havia a certeza de que seria assim. Mas havia a informação, olha, há uma possibilidade considerável. Só Deus sabe se será assim. Mas o que a meteorologia diz, com suas informações climatológicas, o que ela diz é grande a possibilidade de ocorrer. Então hoje você tem a informação prévia. O que você tem de fazer com ela? Tomar providências. O poder público toma providências? Então, podemos ter um quadro aqui que leva inclusive à crise no abastecimento. Vamos estabelecer locais de armazenamento, de provisões. Porque se ocorrer isso que estão dizendo, estaremos preparados. Comecemos imediatamente a visita às áreas de risco, dizendo para as pessoas: olha, é grande o risco de chover muito. E essa área é de risco. Você pode ter desabamento aqui. Podem cair rochas lá do alto. Uma quantidade enorme de terra, uma avalanche, pode descer sobre essa região. Olha, essa ilha aqui no Guaíba, ela pode ser inteiramente inundada, coberta pelas águas. Saia daí. Você avisa as pessoas. Você tem que fazer alguma coisa com a informação que hoje existe, que não havia em 41. Segundo ponto, construção de habitações em áreas sem risco para aqueles que foram removidos ou aqueles que saíram por conta própria de áreas onde há risco em caso de chuva. E esse problema, todo ano, ele aparece, principalmente no verão, agora nós temos no outono, mas no verão, no Rio de Janeiro, na região de Serra, na Baixada Santista, no litoral norte de São Paulo, como vimos no ano passado, a região de São Sebastião, nas montanhas de Minas Gerais, regiões montanhosas de Minas Gerais, em regiões capixabas, na Bahia, Pernambuco, todo ano o risco é imenso. Qual é a obrigação do poder público? Remover as pessoas, tirá-las de área de risco. Não pode ficar em área de risco. Mas você não pode tirá-las sem ter para onde levá-las. Então, o que foi dito ontem pelo Lula é que uma providência que é inadiável é buscar terrenos em regiões seguras e ali levantar casas para quem está em área de risco. E essa não é uma tarefa só no Rio Grande do Sul, ela é brasileira. Porque ela ocorre, repito, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Pernambuco, em São Paulo, no litoral de São Paulo. É inadiável. Elas têm de sair da área de risco, mas não basta dizer saiam e para onde vamos? Ah, sei lá. Não, isso não. Não estão lá porque querem. É por falta de opção. É simplesmente para ter um abrigo. Só que há situações em que aquele abrigo se torna o perigo. É preciso levá-las para áreas seguras. Então, um programa de reconstrução, no caso específico do Rio Grande do Sul, passa
por essa providência. Essa não é uma providência a ser estudada, é uma providência a ser realizada, executada, materializada. Aconteceu ano passado, aconteceu este ano e vai acontecer de novo. E também no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e em São Paulo, e na Bahia, e em Pernambuco, vai acontecer de novo. Então é uma providência a ser realizada com pressa, com urgência. Outro ponto, uso para obras de infraestrutura e de prevenção de verbas obtidas nas emendas parlamentares. Nós vimos aí que assim que o problema foi crescendo, as pessoas procuraram saber que parlamentares de fato destinaram verbas para defesa civil, para prevenção, lá no Rio Grande do Sul. Essa passou em ser uma informação importante, porque não adianta lamentar depois e não ter nenhuma atitude para quem tem verba. E só 3: Fernanda Melchiona, Maria do Rosário e Reginete Bispo destinaram verbas para prevenção. Essas deputadas gaúchas, né, para o Rio Grande do Sul. Fernanda Melchiona, Maria do Rosário e Reginete Bispo. Foram as únicas. E, com relação a deputados estaduais, eu vi aqui uma publicação do Rio Grande do Sul, 2.500.000 foram destinados. Isso previamente, antes. 80% do valor indicado pelos deputados Mainardi e Matheus Gomes. E houve mais 5, inclusive alguns com quantias bem modestas, né? Mas mandaram alguma coisa, pensaram no problema. Foram 7, portanto. Luiz Fernando Mainardi, Matheus Gomes, Felipe Camozato, Gaúcho da Geral, Elisandro Sabino, Carlos Búrigo, Patrícia Alba. E esses dois aqui, Luiz Fernando Mainardi e Matheus Gomes, foram os que destinaram quantias relevantes. Isso antes, ou seja, trataram como algo a ser feito, né? Algo que deve ser feito permanentemente. Então, a destinação de emendas mostra, inclusive, o poder que tem hoje o parlamentar para decidir para onde vai, para onde não vai. E como você tem a tal emenda PIX, que substituiu vergonhosamente a emenda de relator, muitas vezes você não tem transparência, publicidade do que foi feito com o dinheiro público e possibilidade de fiscalização. Então está aí uma boa ocasião para que a população se acostume a cobrar. Verifique, inclusive. Verifique. De tempos em tempos. Trimestralmente, semestralmente, anualmente, mas verifique o que cada parlamentar do seu estado faz com as emendas, com o dinheiro das emendas. E um último aspecto, que também tem de ser considerado, é que a aplicação do dinheiro realmente ocorra nas obras previstas. Que dinheiro liberado, por exemplo, pelo governo federal para a obra Y chegue à obra Y. Para a obra Z, que chegue à obra Z. E que seja aplicado o dinheiro com eficiência, com material bom, ou seja, aquelas exigências da Constituição. O que foi feito com cada centavo do dinheiro público entregue ao Estado? Ah, o deputado tal pegou. Por quê? Foi ele mesmo?
porque a emenda de relator tinha até assinante. A assinatura estava lá, o assinante. Não sabia se era um deputado, uma deputada. Estava lá. Não sabia quem era. Como é que um parlamentar pega uma emenda e ninguém sabe quem é? Para onde foi? Por que foi para lá? Por que para a cidade A e não para a cidade B? Por que para construir uma praça de esporte, não um hospital? Ou então, onde já há 3 hospitais, por que para mais um hospital e não para uma escola? A população tem de ser informada. E é preciso que haja capacidade permanente de fiscalização. Por que essa empreiteira foi contratada? Houve licitação ou ela veio a tiracolo com a verba do deputado? Que material está sendo utilizado? E tudo isso terá de ser observado, todos esses fatores, com essa tarefa gigantesca que será a reconstrução no Rio Grande do Sul. E não há outra palavra, reconstrução. Porque a devastação é imensa, em níveis muito próximos do inédito, meu caro Danilo Gobato.